paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Apologética todos os dias no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, da doutrina católica em defesa da fé, mostrando verdadeiramente pelas Sagradas Escrituras, pois é uma das colunas da igreja. Né? E Jesus disse: meu povo se perde por falta de conhecimento. O próprio São Paulo vai dizer isso, né? Transmitindo aquilo que é a palavra de Jesus. Deus para Jesus, Jesus para a igreja. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então ela é transmitida do Pai para o Filho, para a igreja, transmitida hoje pela igreja. Quer pela tradição, quer pela palavra oral, quer pela palavra escrita, essa. Meus queridos amados irmãos e irmãs, lá embaixo você está vendo lá. Contribua com esse apostolado. pixtabira634@gmail.com. Contribua com esse apostolado, é você que faz com que a obra da apologética ande. Louvado seja Deus por você que contribui. Você que ainda não fez sua contribuição, faça. E você estará em nossas orações. Veja, terminei o rosário, agora estou vindo gravar esse vídeo. E todas as intenções daqueles que doam, daqueles que todos os meses estão ajudando, né, as obras de evangelização. É como o Senhor disse naquela parábola: tivesse colocado o teu dinheiro no banco para correr juro, tu teria ganhado na minha volta, mas tu nem sequer colocasse o meu dinheiro em banco, né, no banco. Então quer dizer, quando você contribui com as obras de evangelização, faz com que o evangelho chegue a muitas outras pessoas. Vai chegar o mês mariano, e o mês mariano a gente vamos estar evangelizando, rezando o terço, né, mariano, e levando a evangelização doutrinária para as casas. Louvado seja Deus, é você que faz com que possamos chegar até essas pessoas, o evangelho possa chegar até essas pessoas quando você contribui. Muito bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos ver hoje que só escutar a palavra de Deus hoje é uma refutação, até mesmo protestante, e mostrar como você colocar a palavra de Deus em prática. Né? Eu sempre trouxe mostrando aqui nos nossos canais, são mais de 2.000 vídeos de apologética juntando os dois canais. Meus amados, presta atenção. Eu sempre trouxe aqui mostrando que quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, é quando nós buscamos vivenciar e buscamos e corremos atrás dos sacramentos. E aqui nós estamos vendo São Paulo falar em algo que ainda não tinha escrito no Novo Testamento. Veja o que São Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16, 17. E nós vamos desenrolar hoje o que significa isso. Isso não tem nada a ver com sola escritura. Quando eu digo sola escritura, eu estou dizendo que a única regra de fé, que o único dogma de fé é a Bíblia. No entanto, não é. Isso não dá aval a essa mentira protestante, a essa farsa protestante. Então vamos aqui de amarelo aqui embaixo as escrituras. Toda a escritura. Paulo está falando toda a escritura o quê? Ele está falando toda a escritura fazendo referência a quem? Aos escritos veterotestamentários. Ele diz toda a Bíblia, que eram os 46 livros veterotestamentários. Então todos os 46 livros é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Veja, 4 virtudes que a Sagrada Escritura faz brotar na minha e na tua vida. Claro que ele está fazendo referência aos escritos veterotestamentários. Não é? Então, a Sagrada Escritura, e hoje nós podemos agregar hoje o Novo Testamento também a isso, ela serve para isso. Porque quando nós encontramos na Bíblia, nós temos que pôr em prática na nossa vida. Se lá está escrito, não adulterarás, a Bíblia está ensinando, não adulterarás, tu vai adulterar? Se a Bíblia está dizendo, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21:8, tu vai cair no adultério? Os fornicadores, né? A impureza e tudo que é de pecado. Lá a Bíblia está nos corrigindo. Então, aqueles que pregam, aqueles que transmitem essa Sagrada Escritura pelo magistério da igreja, né, e pela
a formação doutrinária dos leigos também, apologistas, então você deve colocar ela em prática na sua vida. Versículo 17, ó. E nós vamos ver que palavra é essa aqui. Olha só, versículo 17. Aqui, ó. Cor de Salmão. Por ela, por quem? Pela Sagrada Escritura, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Como é que o homem de Deus se torna perfeito? Quando ele é capacitado a toda boa obra. Então a Sagrada Escritura é aquela que nos leva, meus irmãos e minhas irmãs, para as verdadeiras obras. São obras materiais e obras espirituais. Ou seja, obras de misericórdia espirituais e obras de misericórdias temporais. Então, ela nos capacita a isso. Então, quando eu tenho a obra de misericórdia, então não só é a sola fide. O versículo 17 já está mostrando que não é, nem é a sola escritura e nem é a sola fide. Porque está dizendo que por ela, pelas escrituras, o homem de Deus se torna perfeito. De que maneira? Sendo capacitado para toda boa obra. Então, a fé sem as obras já é morta, né? Já diria São Tiago. Então, está óbvio dentro disso. Mas, irmão Fábio, isso não dá aval à sola escritura? Não dá aval à sola escritura porque em nenhum lugar a Bíblia afirma a sola escritura e nem a sola fide. Ou seja, só a fé. Em nenhum lugar. Mas continuemos para nós chegarmos no grande pácata, né? Olha só. Vejam isso, meus irmãos. Tiago, São Tiago, capítulo 1, versículo 21, ali embaixo. Vamos lá. Esses versículos são utilizados pelos protestantes para dar asas à sola escritura. No entanto, nem a Bíblia dá asa a isso. Essa é a má interpretação. Eu vou mostrar para vocês como é que se põe a palavra de Deus em prática. Eu poderia mostrar aqui muitos, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou mostrar só em uma. Vou mostrar o grande pácata para vocês. Vamos ler aqui de amarelo embaixo, versículo 21. Rejeitai, pois, toda a impureza. Então, a Bíblia ensina a rejeitar a impureza? Sim. O que é impurezas? Impurezas são pecados da carne. Masturbação, pornografia, adultério, fornicação, cobiça, que é uma idolatria. Jesus disse, olhou e cobiçou, adulterou. Mateus 5:29. Olhou, cobiçou, adulterou. Cobiça, que é uma idolatria, avareza, aí a luxúria, né? Se nós pegarmos os pecados da carne, ali Paulo cita uns 12, mais ou menos 12 a 13, em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Então rejeitai toda a impureza, todo vestígio de malícia. Quando nós rejeitamos a impureza, o pecado, e todos os vestígios de malícia, nós vamos fazer o quê? Nós vamos receber com mansidão a palavra em voz semeada, que pode salvar as vossas almas. Aqui está dando aval à sola escritura? Não. Mas aqui está dizendo que nós devemos receber a palavra em nós semeada. Jesus fala no capítulo 13 de Mateus, né, que o semeador saiu a semear. Ele disse que o semeador é o Filho do Homem. A semente é a palavra de Deus, ou seja, as Escrituras, junto com a tradição. E 4 tipos de terra recebe a palavra. Aquela entre espinhos, que começa a nascer, o brotinho já começa a nascer, mas os espinhos sufocam, morre. Né? Outras no lajeiro, em cima da laje, um pouquinho de terra, quando procura a árvore, começa o fruto buscar raízes, não tem terra, morre, seca, morre. E aquela que passou à beira do caminho, que o caminho é o coração, escuta a palavra doutrinária, a evangelização. Quantas pessoas já não escutou aqui essa evangelização, mas a palavra continua, a semente passa roçando no coração dela. Ela não aceita. Não é? São as pessoas que escutam e não aceitam a verdade. Não se entrega logo à verdade. Não é? E aquela que é terra boa, que produz 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, que é o terreno bom. Então, três corações ruins e um bom, que recebe essa semente aqui, que é a palavra de Deus. Paulo diz que as ordens da igreja estão em desordem, e eu concordo 100% com ele, por falta de Bíblia.
por falta de conhecimento bíblico. Óbvio que esses versículos que estamos vendo, repito, não dá aval à sola escritura, mas o católico é um dos livros da igreja, ele tem que conhecer a Bíblia. Ele tem que conhecer seu contexto interpretativo, que sempre está concordando, e é como um livro de fé da igreja, está mostrando essa fé dessa igreja. E mostra o sacramento em todos os lugares onde você vai. E essa palavra em nós semeada foi semeada desde o batismo. Desde o batismo, que é o primeiro sacramento que foi anunciada, porque quem foi que disse? A palavra de Jesus. Foi Jesus, é a palavra de Deus, indo por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É a palavra de Jesus. Então essa palavra foi semeada dessa maneira, vá fazer discípulos. Palavra de Deus, vá crismar. Lucas 22, 32, vai confirmar teus irmãos, e Pedro foi confirmar, cumprindo a palavra de Deus que é Jesus. Veja, semeado em vós que pode salvar vossas almas. Veja, a palavra que salva. A Bíblia, ela é um GPS que nos mostra a palavra que é Jesus, que está nos sacramentos para salvar nossas almas. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E essa palavra se fez carne no seio da Imaculada, João 1,14, e veio morar entre nós, e ele está entre nós, terei convosco até o último dia, sacramentalmente. Na Eucaristia e em todos os outros sacramentos. Vocês querem ver qual é a palavra que pode? Vamos ver quando a igreja primitiva colocava a palavra em prática? Vamos ver? Vamos se abastecer disso? Olha só, como a igreja primitiva colocava a palavra em prática. Olha só, essa palavra que pode salvar nossas almas. Veja de que maneira. Presta atenção, meus irmãos. A palavra em vós semeada que pode salvar vossas almas. E essa palavra, ela não só é de boca para fora, como se fosse só a Bíblia, só ler a Bíblia e já está salvo, como os protestantes dizem, só ler a Bíblia e já está salvo. Não, se você só lê a Bíblia e você não coloca em prática, não transforma essas essas frases, se você não põe ela, não transforma elas em obras, você não vai ser salvo. Porque a fé sem obra é morta. Só ler a Bíblia é dizer só a fé, só a Bíblia. Somente a Bíblia? Não. A Bíblia exige de mim e de você a prática dela. Então, quando nós colocamos ela em prática, veja, nós vamos ver aqui um caso, em Atos capítulo 19, versículo 18 a 20, o caso de muitos cristãos, de muitas pessoas que vinham do paganismo e do judaísmo, elas se convertiam à igreja católica. De que maneira? Veja, versículo 18 aqui, ó. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar suas obras. Eles vinham confessar, veja, o sacramento da confissão. Muitos dos que haviam acreditado. Então, se eu sou um verdadeiro crente, eu faço o quê se eu sou um verdadeiro crente? Muitos dos que haviam acreditado, se tornaram crentes. Eu faço o quê? Eu vou buscar me arrepender dos meus pecados e buscar um padre para confessar, como eles fizeram aqui. Qual é a maneira de eu crer? Quando eu busco o sacramento da confissão. Aqui está falando da confissão. Veja, no versículo 20, olha só, como é que se põe a palavra em prática. Quando eu vou buscar a confissão, eu estou fazendo isso aqui, ó. Veja, versículo 20, vamos ler. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e tornou sempre mais eficaz. Pacata! Aí está. Estão lembrando aqui que pelas escrituras, diz Paulo, ela serve para corrigir, ela serve para ensinar, para educar. E por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Aqui está uma obra de fé. Uma obra de misericórdia. De fé para mim e para a tua vida. O sacramento da confissão. Então, quando eu busco a confissão, eu estou colocando o quê? A palavra de Deus em prática. Quando você faz exame de consciência, 1 Coríntios capítulo 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Quando eu busco o sacramento da confissão, João capítulo 20, versículo 21 a 23, receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar serão perdoados, que vocês não perdoar não serão perdoados. Então, quando eu vou buscar um padre para me confessar,
da qual Jesus deu autoridade a essa igreja apostólica de perdoar pecados, eu estou colocando a palavra de Deus em prática na minha vida. Lhe asseguro, irmãos, nenhum protestante da face da terra põe uma vírgula da Bíblia em prática. Põe uma vírgula. Por quê? Porque Satanás, não é, inspirou a dizer lá só a Escritura. Quando ele diz só a Escritura, ele está dizendo só ler a Bíblia e pronto. Ficar de braço cruzado, só lendo a Bíblia. Quando você começa no Gênesis, aí vai para o Apocalipse. Quando você terminar, começa no Gênesis, de novo vai para o Apocalipse. Quando você terminar, começa no Gênesis, de novo vai para o Apocalipse. Aí você já está salvo. Não, não é assim. Nós nos salvamos, ela tem condão para nos salvar quando nós colocamos o que ela está indicando em prática. Estive com fome, deste comer obra de misericórdia corporal. Estive com fome, deste comer, com sede, deste beber, obras de caridade. É a maior instituição de caridade, a Igreja Católica, é isso? Então, quando eu busco a confissão, é porque eu sou verdadeiro crente, porque eu creio em Deus. Quando eu busco a confissão, é porque eu estou colocando a palavra de Deus em prática. Quando eu vou levar meu filho, minha filha para batizar, eu estou colocando a palavra de Deus em prática. Quando eu levo meu filho ou minha filha para crismar, eu estou colocando a palavra de Deus em prática. Quando eu estou casando na igreja, eu estou colocando a palavra de Deus em prática. Quando eu estou chamando um padre para fazer a unção do enfermo, num parente ou em alguém de minha casa, ele que tem o poder de perdoar o pecado, vem fazer a unção e diz que na unção, com óleo, o sacerdote está lá no capítulo 5, versículo 14 em diante, 14 a 15 de Tiago. Se tiver com a unção, se tiver cometido pecado, será perdoado, porque o Senhor instituiu a igreja a perdoar pecado, tanto pela unção dos enfermos como pela confissão. Vocês estão entendendo? Eu estou colocando a palavra de Deus em prática. Quando um padre está indo receber o sacramento da ordem, ele está colocando a palavra de Deus em prática. Quando um padre vai ser ordenado bispo, ele está colocando a palavra de Deus em prática. Quando eu sigo o magistério da igreja, tudo aquilo que a igreja ensina doutrinalmente falando, eu estou colocando a palavra de Deus em prática. Quem vos ouve, me ouve. Então não vem com chorumela, não vem com memé, nem com mimimi, porque aqui é matando a cobra e mostrando a bicha morta. Ou se sabe colocar a palavra de Deus em prática, ou então sai fora. Ou então te arrepende e aprende o caminho da justiça. Porque é dessa maneira. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Meus irmãos, olha aqui, ó. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito. Você viu em Tiago comigo? A palavra em voz semeada que pode salvar vossas almas. O que foi que salvou as almas deles? Veja aqui, versículo 20 está falando de palavra. Né? Versículo 18 diz que eles tinham acreditado. Muitos, aqui ó. Eu vou colocar até debaixo do meu dedo para você ver. Olha só. Aqui, vamos ver. Muitos, eram muitas pessoas. Muitos dos que haviam acreditado. Muitos dos que haviam acreditado. Eles vinham fazer o quê? Eles vinham confessar e declarar suas obras. Uma tradução mais específica, mais entendida para nós, diz: eles vinham confessar seus pecados em voz alta. A CNBB diz isso. Vinha confessar seus pecados em voz altas, declarando suas más obras. Na igreja primitiva, a confissão era confessada a público. Os pecados eram confessados a público na igreja primitiva. Do século IV para cá, quando a igreja viu que o povo não estava mais confessando pecado, estava escondendo os pecados, tiveram a experiência, um grupo de monges, só a pessoa e o sacerdote, e continua até hoje, só a pessoa e o padre. Mas era público. Era tão ardente, a igreja era tão fervorosa, a igreja primitiva, e quem se convertia a ela, que confessava publicamente seus pecados. Aqui está, confessava publicamente. Então o presbítero, o bispo dizia: vocês perdoam o pecado deles? O povo dizia: perdoa. Aí ele dava a absolvição: eu absolvo teus pecados, não Pai, Filho e Espírito Santo. Na autoridade da igreja. Vocês estão compreendendo? Só busca a confissão quem crê. Quem crê verdadeiramente em Jesus. Só busca a confissão quem coloca a palavra de Deus em prática. Aqui está. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra de Deus, a Bíblia, e tornou sempre mais eficaz. A palavra de Deus só vai ser eficaz, a Bíblia só vai ser eficaz na minha e na tua vida quando nós colocarmos ela em prática. Mas vocês não sabem disso porque Satanás colocou uma venda.
Por que os católicos não sabem disso e vai para a seita? Porque acham que só ler Bíblia e andar com ela debaixo do sovaco, para cima e para baixo na rua, já está salvo. Protestante não coloca um tio, uma vírgula da Sagrada Escritura em prática. Porque se colocasse eram católicos. Se colocasse uma vírgula, eram católicos. Eu tenho vergonha de católicos que lê a Bíblia. Eu já leio de cabo a rabo, do Gênesis Apocalipse, voltando para trás do Apocalipse a Gênesis, mas não conhece uma vírgula e não põe em prática uma vírgula. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 3,4. Leia a Sagrada Escritura, não sabe de nada. E o que é pior, não tiram a preguiça para buscar quem sabe, para aprender, para fazer um curso bíblico com quem sabe. Eu admiro um jovem casal, 2 irmãos, que moram perto de mim. Que é bem dizer, são meus vizinhos. Que me buscaram para fazer curso bíblico. Eu dei 6 meses de curso bíblico sobre sacramentos online pela internet. E hoje estão buscando, estão na vida da igreja. Hoje estão de confissão, hoje estão com o coração contido com Cristo, porque viram como é que se coloca a palavra de Deus em prática. Veja, eles têm todas as armas para ser protestantes, que tanto por parte da mãe como por parte do pai são tudo protestantes. Tem pastor por a parte da mãe, tem pastor por parte do pai, né? Das famílias deles, tem tudo para ser protestante. Mas no dia que Nossa Senhora apareceu para a mãe deles, mudou a vida deles, eles resolveram buscar fazer curso bíblico da doutrina católica, conhecer os sacramentos pela Sagrada Escritura, e hoje os 2. Eu estou lá na missa, eles estão lá também. Todos os domingos são de missa dominicais. Em retiros estão nos retiros. Estão buscando a fé. Viver a fé. Conforme a Sagrada Escritura ensina. Por isso, Padre Luiz Toro diz isso. Estão se perdendo os seminários. No seminário não existe uma apologética. Não existe mais uma doutrinação bíblica. E aqui, quando eles buscaram a confissão, eles estavam fazendo o quê? Colocando a palavra de Deus em prática. Quando eles buscavam a confissão, eles estavam fazendo o quê? O poder de Deus estava manifestando. O que é que diz aqui? Foi assim que o poder do Senhor fez crescer. Veja, o poder do Senhor. Porque no momento que nós confessamos e o Padre diz, absolve os teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é poder de Deus na minha e na tua vida, absolvendo, perdoando nossos pecados. É o poder do Senhor fazendo crescer a palavra de Deus no meu e no teu coração. Então não diga, eu ponho a palavra de Deus em prática. Não sejam hipócritas, senhores protestantes. Não sejam hipócritas. Vocês não colocam a palavra de Deus em prática, não. Vocês não confessam. Vocês não buscam padre para confessar. Então vocês não chamam um padre para fazer a unção dos enfermos. Como está dizendo na Bíblia, que só um padre de sucessão apostólica pode fazer isso. Só os que têm sucessão apostólica. Não é chamar pastor Zeco, não é chamar o vizinho, a vizinha. Não. É quem tem sucessão apostólica da igreja, que pertence à igreja fundada por Cristo. Meus irmãos, quem é o verdadeiro crente? Aqui está. O verdadeiro crente é aquele que busca a confissão. Quem é o verdadeiro crente? Quem é o verdadeiro crente? Aquele que põe a palavra de Deus em prática. Está aqui o versículo 20. Por quê? Porque está indo buscar a confissão. É dessa maneira que a palavra de Deus cresce. É dessa maneira que a palavra de Deus é posta em prática quando busco a confissão. É dessa maneira que sou um verdadeiro crente, que acredito verdadeiramente quando busco a confissão. Não só a confissão, os outros sacramentos também. Quando eu busco a Eucaristia, eu estou colocando a palavra de Deus em prática. É só você pegar João capítulo 6, do versículo 51 ao versículo 59, você vai ver Jesus falar que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Então quando você corre atrás da Eucaristia, você corre em comunhão. Mateus 5, 23, está em comunhão, reconciliar. Para estar em comunhão com esse altar, a estar em comunhão com esse altar, para poder comungar, você está colocando a palavra de Deus em prática, porque Jesus disse, eu entrarei em tua casa e cearei contigo. Ele comigo e eu com ele. João, Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Apocalipse 2, 20 e o 3, 20. Um negócio assim. Então você está colocando a palavra de Deus em prática na sua vida. Com obras de fé, com obras de misericórdia. Meus irmãos, isso é singular. Isso não tem como descrever. Quando você tiver esse entendimento na sua cabeça, que isso é a prática da palavra de Deus, não é? Que isso desmancha e destrói toda a sola escritura, de só ler a Bíblia, só ler já está salvo, só ler, para lá e para cá. Ler do Gênesis Apocalipse já está salvo, não precisa fazer mais nada, fica de braço cruzado aí esperando a morte, esperando ser transladado para o reino. Que reino?
Você vai morrer com Bíblia e tudo. Agora, quando você começa a colocá-la em prática na tua vida, aí se cumpre exatamente o que você está vendo aqui, ó. Aí. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia. Quando é que eu rejeito a palavra de Deus? Quando eu tenho a malícia de dizer, eu não busco a confissão, então eu estou rejeitando a palavra de Deus. Eu não busco o batismo católico, eu estou rejeitando a palavra de Deus. Eu não busco casar na igreja católica, eu estou rejeitando. Eu não quero crisma, eu estou rejeitando a palavra de Deus. Veja. E recebei com mansidão a palavra em voz semeada que pode salvar as vossas almas. Eu estou semeando aqui a verdade agora que pode salvar a tua alma. A fé vem pelo ouvir, você está ouvindo a verdade aqui, a verdade absoluta. Que pode salvar vossas almas. Ei, a Sagrada Escritura disse que era uma multidão, você viu comigo aí em Atos capítulo 19, verso 8 a 20? Que os crentes, os verdadeiros crentes, iam o quê? Confessar seus pecados. Como é que eu creio? Quando eu busco os sacramentos. Eu estou dizendo que eu sou verdadeiramente crente. Para Deus, para os homens você não é. Para este mundo você não é, para Deus você é verdadeiro crente. O verdadeiro crente para o mundo é aquele que vai para uma seita protestante e lê só a Bíblia, do Gênesis e Apocalipse, fica só lendo, só na letra. Só na letra, não sai da letra, é só na letra. É só a escritura. Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse. Não. O verdadeiro crente para Deus é quando nós pegamos aqui, tá vendo uma vírgula aqui depois de rejeitar, quando nós pegamos uma vírgula dessa e pomos em prática na nossa vida. Então, receber a palavra que pode salvar nossas almas é verdadeiramente quando você assume a palavra de Deus na sua vida e põe em prática nos sacramentos. Você viu que a palavra, o poder de Deus crescia através da sua palavra. Quando buscavam, se arrependendo dos seus pecados e buscavam o sacramento da confissão. Isso é pôr a palavra de Deus em prática. Isso é ter a Bíblia em prática na sua vida. Então, meu querido irmão, você viu aqui. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado a toda boa obra. E essas boas obras são obras de fé e obras, obras espirituais e obras materiais, temporais. E as de fé nos salvam individualmente, que são buscando os sacramentos. A justificação não vem pelo batismo, a regeneração não vem pelo batismo, Tito capítulo 3, versículo 5. Pois fomos regenerados, não do nascimento corruptível, mas pela palavra de Deus viva e eterna. Vai dizer o próprio Tiago aqui em cima. Então nós somos regenerados pelo batismo. Sacramento. Meus irmãos, lá embaixo está a chave Pix, mais uma vez pedindo a ajuda de vocês. Contribua com esse apostolado, tabira674@gmail.com. Contribua com esse apostolado, meta o dedo no like, compartilhe para católicos, envie para padres de sua paróquia, bote no grupo de sua paróquia essas catequeses, não brinque não, evangelize, não seja preguiçoso não. Não queira só para você não, queira para os outros isso aqui. Uma catequese como essa é rica demais. Deus abençoe vocês e até o próximo vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Dedo no like, irmãos.